A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal AD Santa Cecília, Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical e da Assembleia de Deus. Estamos nessa semana para estudarmos mais uma lição, desse trimestre que estamos nos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E nessa semana, a lição número 5, que tem como título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. O fruto do Espírito, o Eu crucificado. O textual desta lição está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Glória a Deus, e diz assim a palavra de Deus. Ora, o Deus que é de esperança vos encha de todo gozo e paz e em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15 e 13. A verdade prática diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe em Gálatas, 5, 15 aos 26, 5 do 16 ao 26, aliás. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. O objetivo dessa lição, o objetivo geral é desmontar ou demonstrar, aliás, que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E os objetivos específicos são três. O primeiro é conceituar o fruto do Espírito. O segundo, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais. O terceiro é conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos aqui que vemos aqui nesse tema, falando sobre o fruto do Espírito, é um tema que é muito conhecido, que é muito falado, glória a Deus. E assim que é vivido ou não vivido, dependendo, eu vou falando aqui de as obras da carne e o fruto do Espírito. E vamos ver nessa lição aqui sobre esse tema, e um contrastando com o outro, que é um dos objetivos aqui, que nós vamos ver aqui, glória a Deus, o objetivo da lição, glória a Deus. Então, a introdução dessa lição diz assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Glória a Deus. Então, como diz aqui, quem está em Cristo, depois que
se aceita a Jesus, depois que arrepende dos pecados, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, uma mudança tem que acontecer na nossa vida e temos que passar a ser direcionados pelo Espírito, né? E isso que nos vê, que demonstramos, é o que a sociedade vê, né, é o que nós somos, né? Então, assim, o, quem é guiado pelo Espírito tem que estar por dentro das obras, né? Das obras do Espírito, né? Glória a Jesus, não da carne, né? Do fruto, no caso, né? Do fruto do Espírito, né? Praticando o que diz, né? Fala sobre o fruto do Espírito e não obra de carne, da carne. Então, olha, o fruto do Espírito na vida do crente é o primeiro tópico dessa lição, né? O crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva, né? O fruto do Espírito é uma expressão do Espírito na vida do crente, né? Então, assim, quando você falar de ser crente, dizer ser crente, é a pessoa ter, vamos dizer, na sua vida, exalar, né, para ser visto amor, né, caridade, mansidão, né, benignidade, né, como são os espíritos, as obras do Espírito aqui que nós vamos ver mais na frente, como lemos na leitura bíblica em classe. Então, essas coisas têm que fazer parte da nossa vida, né? E tem que ser visto, tem que ser visível, né? Porque para servir de exemplo, né, para nossa vida espiritual, né, para servir de exemplo e para que tenha aceitação de Deus, né? Glória a Deus. Porque se você não tiver essa transformação, se não tiver essas obras, né, esses frutos, não estiver presente na sua vida, tem algo errado. Então, definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Então, o desejo de sempre fazer o que é bom. A pessoa que vivia fazendo coisa errada, se a pessoa antes de se converter, a pessoa fazia negócios errados, ilícitos, enganava, mentia, né? Se a pessoa se irava, tinha pessoas com quem a pessoa tinha desavenças, né, ou intrigas, né? Depois da conversão, isso não é para existir mais, porque o Espírito Santo passava habitar em nós e os frutos dele têm que ser, na verdade, eles são contrários a essas práticas, né, que são obras da carne. Então, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual, ou seja, é constante, né? E vai amadurecendo e vai ter que ir melhorando, né? Vai mudando, vai transformando a vida a cada dia. Então, ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito, né, Santo, né, com a regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa, né, por meio do crescimento na graça e no conhecimento, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do Espírito, né, do fruto do Espírito, né, do fruto, no caso. Então, assim, está aqui no versículo 22. Então, como diz aqui, crescimento, né, crescer na graça e no conhecimento, né, crescendo que, né, o crescimento gradativo, como diz, né, ele instantâneo na conversão, quando você vai ter aquela transformação, e um crescimento também gradativo, você que vai crescendo na nossa vida, na vida de quem tem o Espírito, né, de quem se converte, gradativamente, através do conhecimento, à medida que vai conhecendo mais a palavra de Deus, vai conhecendo mais sobre Jesus, vai entendendo mais o que é que Jesus quer na vida de cada um e, né, e pondo em prática. Glória a Deus. Então, o segundo tópico dessa lição, ou aliás, o segundo subtópico, é o fruto no singular, né? Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, né, no versículo 19, como fruto do Espírito, ou fruto, né?
Então, no versículo 22. Então, no singular, né, quando era de se esperar frutos, no plural. Né? Então, o missionário Eurico Bergstein explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, né, que é a caridade, na versão Almeida corrigida, né, 1969. Diz o missionário em 8 virtudes seguintes. São os reflexos do amor, que vem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Né? Então, Donald Guy chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Né? A forma singular sugere que nelas se produz unidade de caráter de Cristo. Né? As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então, como nós vemos aqui, quando nós vamos ver aqui as obras da carne, que fala as obras da carne, Paulo escrevendo, ele fala as obras da carne, né, que são, então, no plural. E quando vem falar do Espírito, ele fala no singular, né, que o fruto do Espírito é. Então, o primeiro, quando fala amor, né, o que é caridade, caridade que é amor, e os outros, né, que vêm após, né, que, glória a Deus, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, quando nós vamos ver esses 8, se analisarmos bem, eles estão, eles não podem existir se não existir o amor. Né? Porque, na verdade, o amor é a chave de tudo, o amor. Né? O amor é a chave de tudo. Se não houver amor, não pode haver perdão. Né? Se não fosse o amor, se não fosse esse amor, o amor de Deus na nossa vida, não haveria perdão, não haveria salvação. Porque pelo que nós somos, pelo que nós fazemos para Deus, né? Então, só pela misericórdia mesmo, só pelo amor de Deus, né, mesmo para sermos salvos. E da mesma forma, o próprio Jesus ele disse que se perdoar os vossos inimigos. Ele disse porque se não perdoarmos os nossos inimigos, não seremos perdoados por Deus. Então, assim, vem aqui o perdão. E para perdoar, tem que ter amor. Não, não tem como perdoar se não tiver amor. É primeiramente um amor próprio. Né? Porque quem não perdoa não vive em paz, não vive em paz. A pessoa que não consegue perdoar alguém, ela é a mais prejudicada, ela própria. Porque ela não pode nem ver, né? Nem olhar, ver a pessoa, que ela já vai se sentir. Né? Então, assim, ela não vai ter uma vida boa. Então, falando aqui de amor, o amor ele é a chave de tudo. E esses outros frutos, né, como diz, como ele fez aqui a comparação, o Eurico Bergstein, né, que compara como o fruto de uma laranja, né, e seus gomos, ou seja, a laranja e os outros seriam consequências, né, seria consequências do fruto primeiro, né, que seria o amor, no caso. Né, glória a Deus. E nós aplicando aqui na nossa vida, em tudo. Né? O amor, para nós vendo aqui esses outros frutos, como diz aqui, eles não existiriam, né, se não existisse o amor, se não for pelo amor. Né? Então, o terceiro aqui, dando continuidade, e vamos comentando mais para frente sobre o assunto. Então, andar no Espírito, né, versículo 16. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais, né? Porque cada dia é uma luta, né? Você tem que obter uma vitória a cada dia. Nós sabemos disso, né? Vivemos isso e sabemos, né, que temos que ter todo dia uma batalha contra nós mesmos. Então, andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, né, em humanidade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a este estilo de vida dos crentes, né? Para que possais
andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Né? Então, aqui em Colossenses 1:10, referência. Né? Então, andar e agradar a Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Aqui tem andar em amor, outras referências aqui. Efésios 5:2, andai como filhos da luz, né? Efésios 5:8, andai nele, Colossenses 2:6, né? Aí vem aqui o apóstolo Paulo, ou aliás, o apóstolo Pedro, nos ensina, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Andar em temor. Então, é como diz aqui, o andar em espírito está, né, ter o fruto, né, os frutos do Espírito na nossa vida, como diz, é uma batalha espiritual, né, para que eles fluam na nossa vida, é uma batalha espiritual diária. Diária. Né, uma vitória que obtemos todos os dias na nossa vida, né, enquanto estivermos aqui. Glória a Deus. Se essa batalha não faz parte da vida de um crente, vamos dizer, ou se essa batalha não faz parte da vida de um crente, pode de alguma forma ter algo errado na vida dele, porque nós sabemos que espiritualmente essa batalha ela existe todos os dias, né? Porque é o que nós queremos fazer, é o que o nosso instinto, nossa carne tem desejo de fazer contra a oposição, né? Em oposição ao fruto do Espírito, que é totalmente contrário ao que nossa carne deseja. O segundo tópico dessa lição diz a diferença em relação entre o fruto e os dons espirituais. Né? Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo. Mas se trata de duas coisas distintas. Né? O amor, por exemplo, não é um dom. Né? 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 1. Né? Então, vendo aqui o primeiro subtópico desse tópico, que fala diferença, né? A diferença aqui. Então, o que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção e a fonte de origem? A primeira maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. Né? As demais modalidades dessas, né, são reflexos do amor, os demais, né, como nós falamos aqui no caso da gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Né? Eles são reflexos do amor. Né? Então, o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Então, por isso aqui que justifica aqui o fato dele ter usado no singular, né, que vamos referência ao amor, e que os outros são reflexos do amor, do sentimento de amor. Eu disse que é a chave de tudo. Né? Se não tiver amor, fica difícil. Se a pessoa não tiver amor, você não tem como fazer nada. Você não tem como... até na vida pessoal, na sua vida profissional, se você não... numa comida que se faz, se você não tiver amor pelo que você faz, se você não fizer com vontade, né? Não vai ficar boa. Né? Se você for fazer um trabalho, algo, e você não tiver aquele amor pelo que você faz, pela sua pessoa, você faz algo por fazer, né? Nunca fica perfeito. Né? Nunca vai ficar perfeito. Então, assim, o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, né, ao comparar com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. Né? Então, por essa razão, o amor encabeça essa lista, né, em Gálatas 5:22. E em outras passagens relevantes, ou prevalece a
supremacia do amor. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, né, capítulo 13, que é um texto muito conhecido. Né? Então em Gálatas também 5:13, e 6, capítulo 6 também, versículo 1 e 2. Aí aqui Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Né? Os dons sem o amor não são nada. Né? E são passageiros. Mas o amor é eterno. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Então, assim, falando de amor, quando fala de amor, irmão, é uma expressão, uma palavra que quando você fala, todo mundo entende o que é. Praticar, não todos, né? Mas todo mundo entende esse sentimento de amor, o que é. Glória a Deus. E assim, o amor que vem, que fala aqui como obra, né, como fruto do Espírito, né, como fruto do Espírito, é algo ainda maior. É porque é como diz a palavra, é que ninguém tem amor maior que esse, né? Como Jesus disse, né? Ninguém tem amor maior que esse da vida em favor dos seus amigos. Né? E quando fala de Jesus, falando de Jesus, o amor de Jesus é tão grande que ele não foi nem dos amigos, né? Foi dos inimigos. Né? Porque quando entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi justamente para dar salvação a quem torturava, pessoas que praticavam, faziam práticas iguais, idênticas aos que torturaram ele, que levaram ele à crucificação, né? a da traição. Então, assim, o amor, né? O exemplo de amor, como diz, porque Jesus vem e fala de amor e ele dá exemplo de amor. Né? Ele dá exemplo de amor. Como nós vemos que, falando sobre o perdão, ele próprio fala também na questão do perdão, né? Perdoai os vossos inimigos. Que hoje é algo muito algo muito difícil, né? Que nós podemos imaginar, principalmente nos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas, até muitos crentes, né? Com sentimento de ódio, de vingança, né? Que não pode desejando punição ou vingança. Não punição, né? Punição é justo, né? Justiça é o que é justo. Né? Mas muitos fatos aí acontecendo e as pessoas, muitas pessoas entrando com iras, né? Praticando as obras da carne, né? Como crente. Né? Que não é uma postura, né? De um crente, na verdade. Né? O crente ele tem que estar dentro do fruto do Espírito, não das obras da carne. Glória a Deus. Pelo menos batalhando para isso, vencendo um a cada dia, né? Como diz. Então, os dons da igreja é o segundo subtópico. Convém relembrar que os dons são importantes, né? Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os homens e que os irmãos, aliás, né? Que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores, né? E não desprezeis as profecias. Aí tem aqui as referências aqui, 1 Coríntios 12, 1, 12, 12, 31, né? E 1 Tessalonicenses 5 e 20. Né? Os dons são comparados a um andaime, né? Numa construção. A igreja é um edifício. Né? Então, vamos ver aqui a comparação, como é que foi colocado aqui. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime. Né? Não é possível conseguir. Mas, uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Então, o que? Ele é aqui comparando, você vendo aqui, em contraste com o amor, né? Falando aqui dos dons, né? Então, ele é necessário, mas assim como diz aqui, o amor ele prevalece, né? Em todos. Mas aí vamos continuando aqui, diz, no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 21, 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Né? Então, como nós estamos vendo aqui,
Para chegarmos lá, depois da construção, como disse, não há necessidade. Mas até chegarmos lá, tem sim a necessidade, né, dos dons espirituais para fortalecimento, para crescimento espiritual, né, para encorajamento, né, para evangelização, né, para convencimento. Né, ele é necessário, né, a diversidade de dons. Glória a Deus, e por isso é necessário se buscar. Glória a Deus. O terceiro tópico dessa lição, e o último, diz: o espírito se opõe à carne. Né? O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da galáxia, o contexto da igreja da galáxia, no caso, né? O abuso da liberdade cristã, a autonomia de um lado e o legalismo de outro. Né? Estavam dando a ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Né? Gálatas 5, 3 ao 15. Então, o legalismo, que é o primeiro subtópico, há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Né? Então, nós vimos, se nós formos ver que no Antigo Testamento, quando ainda na lei antiga, né, o, o pecado, né, quando havia pecado, quando as pessoas pecavam, elas faziam sacrifícios e elas sacrificavam animais e tal. E aquilo ali, os pecados, elas pagavam os pecados, era pago por aquilo. E nós, no novo concerto, pelo sacrifício de Cristo Jesus, né, o perdão de pecados, no caso, é feito pela graça, né? Ou seja, pelo um favor imerecido que nos dado por Cristo, né, através do seu sacrifício, e que se dá pelo reconhecimento desse sacrifício. Né? Glória a Deus. Então, assim, ele é algo mais espiritual. Né? É algo espiritual. É buscar viver uma transformação de vida. Se você for ver pela lei, na antiga lei, quando a pessoa cometeu uma infração criminosa, a pessoa cometeu um crime, ele era culpado, né? A punição dele era a morte, né? Era passivo de morte. E assim, quando a gente vê Jesus, entendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que no novo conceito, Jesus ele veio pregar o perdão. Ele veio pregar o perdão. Ele disse: perdoai os vossos inimigos. Ele disse: se alguém bater numa face, dá a outra. Né? E isso é considera algo muito difícil de acontecer, porque hoje ninguém gosta de ser tocado, ninguém gosta de ser. Né? Quando acontece algo assim, as pessoas já ficam logo, né, querendo, vem logo a ira em si, vem aquele sentimento de querer, de vingança, né, de fazer justiça com as mãos, com as próprias mãos. Né? E isso acontece com todo mundo. Então, por isso, só que nessa hora é onde temos que botar, nesse momento, é onde o fruto do Espírito tem que prevalecer na nossa vida, porque não dá lugar à carne, porque se for pela carne, se fosse pela carne, ia à frente. Né? Ia à frente. Então, tem muitas coisas hoje, nos dias de hoje, assim, que entram em contraste, divergências entre muitas pessoas, né? Até dentro da própria igreja mesmo. Pessoas muitos que defendem certas causas que, no meu ponto de vista, acredito, né, que biblicamente, pela Bíblia, pelo que Jesus mostra também, a questão de perdão não está de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, mas assim, como disse, isso é uma batalha a se vencer a cada dia.
Então, o sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da galáxia é egocêntrico, né? Motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Né? Gálatas 5:15. Aí o segundo subtópico aqui é a carne e o espírito. A palavra grega sarx, que é carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, né? Ou quando a carne é fraca. Né? O corpo, pode significar, falando do corpo em si, né? O ser humano, o pecado, né? Os desejos pecaminosos, né? Tudo está na carne. Né? Tudo está na carne, porque aqui também está se referindo às obras carnais, né? As obras da carne. Então, por isso que se aplica em diversos significados vai ter aqui. Né? Então, o contexto determina o significado dela. Né? No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que determinam o ser humano. Então, a prática de qualquer obra da carne, aqui, como diz aí, fala aqui do contexto, aqui em qual ele é aplicado, né, que é aplicado em diversos pontos aqui, né, como fala que é aplicado para o corpo, na fraqueza física, né, na fraqueza física, que é a carne, e no corpo tal, depende do contexto qual é aplicado. Então, e no conjunto de impulsos pecaminosos que determinam o ser humano. Né? No caso, da mesma maneira, a palavra grega pneuma, que é espírito, que se aplica ao Espírito Santo, né? Ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos também, é a mesma palavra. Né? Mas também vai depender também do contexto em qual ele é aplicado. Então aqui é só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. Então, a oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Né? Versículo 24 da leitura. É isso que acontece conosco diariamente. Né? A morte do eu. A morte do eu. Como diz, o negar a si mesmo, negar aos nossos desejos carnais todos os dias. Né? Todos os dias. Né? E assim, se não fizermos isso, vamos nos acostumar, se nós não buscarmos negar nosso desejo carnal todos os dias, podemos nos acostumar com erros, né? Que às vezes começa do pequeno e vai abrindo porta, abrindo alas para outros maiores. Né? E quando a pessoa mal pensar, menos, né, esperar, ela já está totalmente contaminada com isso, achando normal muitas coisas, né, que não é normal, né, que biblicamente ela não é normal e não está de acordo com os frutos do Espírito. Né? Glória a Deus. Então, o terceiro subtópico e último aqui dessa lição fala dos vícios, né, os vícios. Então, o apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Né? 15 vícios que ele chama de obras da carne. Versículo 19 ao 21. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Em Romanos 1, 29 ao 31, 1 Coríntios 6, 9 e 10, né? E 1 Timóteo 1, o primeiro, né? E 9 e 10 também. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta as coisas semelhantes e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes, né, já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui não é só isso.
né? Quando ele falar aqui da obra da carne, as obras da carne só se restringe a essa lista que foi mencionada aqui por Paulo, né? Mas ele não estendeu, mas ele deixou aqui bem claro que diz coisas semelhantes a estas. Então tem muitas outras coisas, né, que podem ser práticas carnais e que são práticas carnais, né, e que faz com que a pessoa saia, o crente ele saia da presença de Deus, né, que a pessoa seja impulsionada por desejos carnais ou por algo que vem dele mesmo e não do Espírito, né? Então, como nós citamos aqui, como foi citado aqui, né, que são várias né, esses desejos, essas obras, né? Como, por exemplo, desejo, como falei, desejo de vingança, ira, dissensões, fala aqui também de bebedices, né, fala de prostituição, né, diversas coisas, né? E assim, bom lembrar também que muitos desses atos, muitas dessas coisas não pode ser vista assim como uma prática física direta, né? Porque como fala que quando falando de assassinato, né? É como fala aqui, glória a Deus, homicídios, né? Quando fala de homicídio, homicida em si, né? A própria palavra ela diz que quem aborrece aquele que aborrece o seu irmão, ele é homicida. Então, assim, a prática de homicídio aqui não está relacionada simplesmente né, a, o assassinato físico, né? Mas aqui está falando até no ponto de a pessoa aborrecer o irmão, né? De tirar a paz de uma pessoa, né? Aqui também quando fala também da questão do adultério, o próprio Jesus ele disse que o adultério diz que só no fato, simples fato de você desejar no coração já cometeu o adultério, né? Que é uma obra da carne também, né? Não precisa ser o ato em si, né? Mas simplesmente o desejo que se for alimentado, né? Se não for repreendido, né? Porque, como nós vimos aqui, o, o fruto do Espírito, ele é opositor às obras da carne e ele combate né, se botarmos em conflito e deixar ele prevalecer. Glória a Deus. Então, podemos classificar esses vícios em três categorias. Aí vem aqui a primeira categoria, o sexo ilícito, né, sexo ilícito, que é prostituição, impureza e lascívia, que é as três obras, né, aqui que está ligado à sexualidade, né, ao sexo. Aí vem aqui a outra categoria aqui, que é pecados de ordem religiosa. Aí vem aqui a idolatria e a feitiçaria. E aqui nesse ponto aqui vale ressaltar que idolatria, se fala muito em idolatria, e se fala muito em ídolos mortos, né, em imagens de escultura e tal, mas vale salientar e vale observar que hoje, nos dias de hoje, idolatria, e sempre, né? Mas a prática da idolatria está sendo feita hoje, está sendo realizada hoje com pessoas vivas. Pessoas idolatram pregadores, idolatram cantores, idolatram pessoas, outras pessoas, né? Idolatram até políticos, né? Tem pessoas que, né? Então, assim, essa prática de idolatria ela não está só diretamente relacionada a uma estátua, a imagem de escultura, mas também a pessoas, né? Então, a terceira categoria aqui que é pecados de ordem social. Aí vem aqui as inimizades, né? Inimizades que aqui é classificado com diversas coisas, intrigas, né? Entra aqui, pode até ser classificar aqui fofoca aqui no meio, que causa inimizades,
né? Aí vem aquelas porfias, emulações, iras, né? Irasse. Hoje as pessoas se iram por muitas coisas, deseja a morte de pessoas, às vezes no coração, como eu estava falando aqui de homicídio, se você também no seu coração você desejar a morte da pessoa, você pode ser considerado um homicídio, se você segurar aquilo ali, se não for repreendido em você, né, espiritualmente. Então, assim, tem muitas dessas práticas nos dias de hoje. Eu sei que é difícil você hoje olhar, vamos dizer, você olhar uma prática de um assassinato, muitas coisas que acontecem aí nos dias de hoje, que nós estamos vendo, coisas que causam espanto, né, espantosos. E a pessoa olha lá e diz assim, não, mas essa pessoa deveria pagar da mesma forma, né? Que ela fez, com o que ela fez, ela deveria pagar da mesma forma. E assim, eu até entendo, porque eu também tenho sentimentos também. E nesses momentos a gente vem com aquele sentimento de ira naquele momento, mas nós não podemos deixar que isso tome conta da nossa vida. Isso é algo que pode vir momentaneamente, mas tem que ser repreendido. Né? Porque não podemos estar desejando a morte de uma pessoa, mesmo que ela seja a pior das pessoas. Né? E o pior é que hoje, se você fala algo sobre isso, nesse sentido, as pessoas podem entender que você está querendo defender uma pessoa que não que comete atos ilícitos, né? Que está querendo tomar partido por aí. Na verdade, não é. Né? Quem tem sua prática errada, ela tem que pagar por ela. Mas, assim, o sentimento de justiça, ela tem que haver, sim, e quem pratica o seu mal tem que pagar pelo seu mal. Mas o que não é certo é eu desejar e eu me ver ali fazendo a justiça. Né? Me ver ali fazendo a justiça no meu coração, porque aí eu vou estar, né, creio eu, que indo contra o que pregou Jesus, né, que fala do perdão, da questão do perdão. Né? Mas, assim como eu disse, quem comete seus delitos tem que pagar. Né? E é mais do que justo que pague. Então, é, vem aqui pelejas, né? Dissensões, heresias, aí vem as invejas, né? Que existem muito hoje, né? No nosso dia a dia, no nosso viver, pessoas que têm inveja de uma pessoa porque canta, inveja de uma pessoa porque prega, inveja de uma pessoa porque ela tem algum bem que ela queria, ou porque, né? Então, assim, aí vem aqui falando dos homicídios, como falando, bebedice, né? E a glutonaria, né? Também até a questão do que se come. Né? Não estou falando aqui que é pecado comer, né? Mas ter aquilo ali como se fosse sabe, um hobby, algo que você incontrolável, né? Incontrolável. Então, assim, torna-se sendo um pecado. Então, né, dessa lição aqui, algo como falei aqui, uma lição que nós já acredito que todos já têm um bom entendimento sobre esses assuntos, né, quando falo isso, até porque vivencia no dia a dia, né, vivencia no dia a dia e sabe o que é certo e o que é errado, né, o que deve e o que não deve, né, qual a postura que deve tomar, o que eu como cristão, né, tenho que em tudo isso eu tenho que sempre fazer o quê? Um autoexame, né, em todas as minhas ações antes de fazer uma ação, de ter uma ação, fazer um autoexame, né, de vocês verem o que é que eu estou fazendo. Isso aqui que eu vou fazer, essa ação que eu vou fazer aqui, ela é, é uma obra da carne, né? Ela está mais para uma obra da carne ou para um fruto do Espírito. E o crente ele tem que sempre estar tentando, buscando fazer o que está pela obra, né? Pelo fruto do Espírito. Né? Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nosso Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos ajudando, né? Porque precisamos sempre, né, de ajuda. Glória a Deus. Precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo.
em nossas vidas, né? A conclusão dessa lição aqui diz aqui, para terminar, cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar suas inclinações, se as suas inclinações são carnais ou espirituais, né? Como falamos aqui. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma, né? O homem é aquilo que imagina a sua alma. Ó, veja que forte isso aqui, né? Em Provérbios 23:7. O homem é o que imagina a sua alma. E o próprio Jesus disse, olha, o homem fala aquilo do que o coração está cheio. Então, por isso que ele fala aqui do autoexame, né? De se fazer o que? Uma autoanálise de si mesmo, né? E ver para entender e saber se a prática daquilo ali, o que você está prestes a fazer, se ou está fazendo, aquilo ali faz parte da obra da carne, ou se faz parte do fruto do Espírito, que é o certo. Né? O fruto está de acordo com o fruto do Espírito, né? Que vem ali, falando ali do amor, né? E tudo ali que está correlacionado ao amor. Glória a Deus. Então, assim, ó, o pensamento de cada um ser humano norteia seu comportamento. Então, vigilante com o pensamento, com o que pensamos, como nós falamos aqui antes, né, que só o fato de você pensar, você imaginar, porque às vezes é só o fato de você se ver, porque quando você vê algo que tipo, como eu estava comentando aqui, de um assassinato, uma pessoa que comete um homicídio, algo que é chocante, né, e a pessoa olha ali e diz aquele, né, muitas vezes a pessoa está olhando e a pessoa se vê ali fazendo a justiça, né? Então, assim, esse pensamento aí, ele não pode estar habitando dentro né, da nossa vida, da vida do crente, de maneira alguma. Ele tem que ser tirado fora, porque isso aí faz parte da carne, da obra da carne, né? Isso faz parte da obra da carne. Do Espírito, né, a obra do Espírito, vem estar mais relacionado ao amor, ao perdão, né? Glória a Deus, né? A benignidade, né? Mansidão. É por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. E eu fico, às vezes, a gente se tristece que a gente vê, às vezes, crentes, né? Eu já vejo muitas pessoas, muitos crentes, quando a pessoa fala sobre isso, a pessoa fica brabo, né? E quer, né? Diz que tem que ter a vingança, tem que, não, mas quem fez tem que pagar, claro, tem que pagar. Mas não sou eu nem você que nós não temos direito de fazer essa vingança, né? Nós não temos direito de fazer essa vingança. Nós temos que viver de acordo com o que a palavra diz, né? Então, se a mente é espiritual, se a mente é carnal, o seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, o seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, que a sua mente, a nossa mente, ela seja sempre espiritual e que o resultado disso seja vida e paz em cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Semana que vem estamos estudando a lição número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A lição número 6. Glória a Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Esse vídeo você pode compartilhar também para que outras pessoas também possam assistir, né, e possam também ser abençoadas, né, possam desfrutar da palavra e junto também poder estudar, né, aprender mais sobre este assunto. Glória a Jesus. E dê o seu like, deixe o seu like também. Glória a Deus, para que venha fortalecer também o nosso canal. Glória a Deus, e que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus.